Fala pessoal, quem fala com vocês é o Bruno, bem-vindos ao Plano B. Estou aqui hoje para dividir uns pensamentos com vocês que eu não vejo muito como o objetivo do canal aqui é, no caso, promover as minhas experiências, né, como um homem casado, um homem de família, um homem com 2 filhos, e tentar trazer um pouco de positividade para esse lado, para o lado de obter uma família, para o lado de construir uma família, e da importância que isso tem, não só para a sociedade, mas para você, como pessoa, como homem, o que isso importa na realidade. E eu estava refletindo um pouco sobre essas coisas, aí eu estava vendo que muitos comentários, às vezes, né, quando você fala para promover a sua... Quando eu falo aqui que eu quero, ter uma família é uma coisa boa, ter filhos é bom, ter uma esposa é uma coisa boa, muitas vezes as pessoas promovem a solidão, a solitude, a solteirice, seja lá como você quer calar. Eu acho que é melhor chamar de solidão, mas essa solidão como se isso fosse te dar paz. Então você fala, não, mas sem mulher eu tenho paz, eu tenho uma paz, e aí eu não tenho ninguém me enchendo o saco, e eu tenho meu dinheiro, e eu tenho meu não sei o quê, não é verdade? E eu fico pensando nisso, né? E aí eu fui comparando com a minha vida também de solteiro, né? Como é que era antigamente. E eu acho que assim, as pessoas confundem esse termo paz com silêncio e calmaria. E essas coisas não necessariamente são pacíficas quando você vai pensar de uma forma mais profunda. Então, por exemplo, antigamente, antes de estar com a minha esposa, quando eu estava mais solteiro e tal, eu tinha muito tempo livre nas minhas mãos, né? E eu tava relax, tava de boa, não tinha um décimo das preocupações que eu tenho hoje em dia, né? Não tinha um décimo das responsabilidades que eu tenho hoje em dia. Afinal, sou responsável pela vida, né? Literalmente, da minha esposa e dos meus filhos, pelo sustento deles, né? Eu também sou o único provedor econômico da casa, então eu tenho umas responsabilidades bem grandes, coisa que eu não tinha antigamente. E isso de fato me traz, né, estresses da vida, né, de você ficar assim refletindo, será que o dinheiro vai dar? Eu preciso fazer mais dinheiro, como é que tá? Eu tenho que fazer um seguro com meus filhos, meu filho agora tem que fazer não sei o que, tem que ir no dentista, né? Tem um monte de coisa que com a família, com a vida adulta, você começa a acumular diversas responsabilidades. E de fato a minha vida antigamente não tinha isso, não tinha responsabilidades, né? Mas aí eu fico pensando, internamente, na minha cabeça, as coisas estavam pacíficas? Eu estava no sentido de assim, ai, que paz. E eu, sendo honesto comigo mesmo, eu sinto que o verdadeiro, assim, estoicismo, né? O Peaky Blinders da vida, né? Eu vejo esse cara do Peaky Blinders, o cara falando, aí o cara é estoico, ele é silencioso, ele não liga pra nada e para todos, ele não liga pra ninguém, ele é o cara, é o exemplo de solitude, os caralho a 4. E eu fico pensando que eu sou muito mais assim hoje em dia do que eu era antigamente, na minha época de solitude. Então eu sou muito mais foda-se o que as pessoas estão falando, foda-se o que as pessoas pensam de mim, do que eu era antigamente. Por quê? Por que esse sentimento cresceu dentro de mim desta forma? Não foi algo assim necessariamente pensado. Mas é porque, galera, quando você tem uma família, você tem uma esposa, você tem filhos que te amam, que te suportam, que estão ali, eles são a definição completa de amor, sabe? Você consegue se sentir amado de uma forma que nada na sociedade pode te amar desta forma. E não tem nem competição. E também a sua busca pelo amor deles é tão maior do que a busca por aceitação de qualquer pessoa fora da sua família, que esse espírito estoico e, assim, tô nem aí pro mundo, ele existe muito mais. Então, eu tenho certeza que antigamente, se alguém falasse alguma coisa de mim, se alguém tivesse uma opinião ruim de mim, eu ia ficar muito mais afetado do que eu tô hoje em dia.
Porque a minha vida hoje em dia, ela tem como objetivo muito claro servir a minha família, servir a minha esposa e aos meus filhos. E tudo que eu faço fora disso são ferramentas para isso. Então, eu quero ir na academia, eu vou para academia, eu vou lá treinar e tal. Para que eu vou para academia? Uma das minhas maiores motivações é que eu seja forte para minha família. Para que eu preciso ser forte? Para que você precisa ser musculoso? Galera, quando você tem filho, é um trabalho muito físico. Você tem que levantar eles, você tem que segurar eles. Meus filhos juntos, segurando eles aqui, dá mais de 30 quilos. E eu levanto eles para cima e para baixo das escadas. E eu levanto eles para brincar com eles. E eu levanto eles quando eles machucam o pé e precisam de cuidado. Eu preciso ter uma fisicalidade, eu preciso me sentir forte. Então, é um grande motivador para ir na academia. Eu também tenho minha esposa, que eu quero que ela olhe para mim e fale, caraca, meu marido é bonitão, meu marido tá gostosão, eu quero muito ficar com ele, eu estou admirando meu marido porque ele é muito bonito e arrumado e sarado, né? É uma outra motivação. Então, assim, as motivações que eu tenho dentro de casa para ser esse homem de verdade, para ser um homem motivado para ganhar mais dinheiro, é muito maior do que qualquer coisa antigamente, galera. Antigamente, eu ia lá, fazia um dinheirinho, né? Tinha uns trabalhozinhos, vivia baratinho, né? Porque homem, se não tem mulher, ele vive em qualquer buraco, basicamente. Eu vivia num buraco mesmo e gastava um pouco de dinheiro e juntava uma graninha também. E assim, eu tinha uma grana para comprar coisas para me agradar e tal, mas eu também não trabalhava tanto quanto eu estou trabalhando hoje em dia. E hoje em dia eu trabalho tanto assim, feliz, pô. Eu trabalho feliz porque eu sei que o meu trabalho tem significado. E eu sei que eu estou construindo algo mais do que agradar aos meus prazeres primais, os meus prazeres primatas, né? Eu quero transar, eu quero comer doce, eu quero jogar videogame. São prazeres muito infantis quase, né? Não transar, né? Mas vamos combinar. É só você querendo alimentar os seus próprios prazeres sem nenhum pensamento de construção de nada. Você simplesmente quer ficar ali se agradando o tempo todo. E com o casamento e com a criação de uma família, você para um pouco de pensar em si próprio. E isso não é uma coisa ruim, galera. Isso não é uma coisa ruim. Eu sei que quando vocês têm os seus 20 anos aí, tem uma galera aqui que tem 20 até 30 anos, se você não tem uma família, se você não tem filhos ainda, você acha que a única pessoa que você deve agradar é você mesmo. Você acha que o objetivo da vida é acumular prazeres durante a sua vida para você cada vez mais ter mais prazeres e mais e mais e mais e mais. E assim, não tem nada de errado em querer prazeres na vida, né? Não é uma coisa ruim. Só que eu sinto que a partir de um tempo, você começa a pensar, caraca, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu tô fazendo alguma coisa de significado, né? Eu fico pensando assim, no fim da minha vida, eu vou olhar para trás e vou me orgulhar do que eu fiz? E aí eu penso assim, já agora, com 33 anos, galera, se eu tivesse no fim da vida agora, eu ia ficar muito triste, né? Porque eu me acho muito novo, pelo amor de Deus. Mas eu fico olhando, caraca, já criei 2 crianças maravilhosas, a minha esposa, criei um relacionamento profundo com ela. E isso vale a pena, pô. Pô, vale a pena viver, vale a pena acordar, vale a pena morrer por isso. E eu fico pensando, se eu não tivesse a minha família, e eu olhasse para trás, olhasse na minha vida, o que eu estava fazendo, o que eu ia estar fazendo? Eu ia estar trabalhando, né? Aí eu ia pensar o que? Dei aula para vários alunos, toquei uns concertos, né? Que eu sou músico. Toquei uns concertos por aí e tal. E é isso. É isso. É esse o meu legado que eu vou deixar? Eu acho que todo homem sente a necessidade de deixar algum legado. E assim, quando a gente pensa em legado, a gente tenta pensar, às vezes, nos caras que mudaram o mundo, né? Aí o Mark Zuckerberg, o Bill Gates, o Elon Musk, um presidente de não sei aonde, né? Você fica pensando assim, pô, esses caras deixaram a marca na história, né? Isso não é a grande maioria dos homens. A grande maioria dos homens ainda tem a necessidade de deixar um legado. E qual é a possibilidade desses homens, todos eles serem um Elon Musk da vida? Não é possível. Mas é muito mais possível
criar uma família. Criar uma família, amar a sua esposa, amar os seus filhos. Isso é mais possível para a maioria dos homens do que deixar um legado que o mundo inteiro vai ficar sabendo sobre a sua função, né? Será que vai ser que vocês têm a possibilidade de fazer isso? Eu não tenho essa ambição de mudar o mundo. Eu não tenho a ambição de fazer com que todo mundo lembre o meu nome, né? Mas assim, galera, se eu não for pro trabalho, vão botar outro no lugar. Sabe, vão achar um outro professor de violino, vão achar outra pessoa que toca música e vão botar lá no lugar. E vai fazer quase nenhuma diferença. E, podem me sentir minha falta ali 1, 2 anos e depois acabou, né? Agora, não tem ninguém que consiga substituir o que eu sou para minha esposa e para os meus filhos, né? O que a nossa família é. Não tem como ninguém substituir. O meu filho só tem um pai. A minha filha só tem um pai. Então, a importância que você tem em ter uma família é tão maior do que qualquer coisa que você possa vir a construir, em geral, a não ser que você seja um Elon Musk da vida, vamos combinar, que você sente isso na pele. Você sente, cara, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Então, discussão de política, discussão de sei lá o quê, discussão de futebol, discussão no trabalho, tudo isso, eu não tô nem aí, entendeu? Eu não tô nem aí, porque o meu objetivo é ficar com a minha família, no fim das contas, tá bom? Então tá aí o pensamento aí livre para vocês pensarem no que eu tô falando, e a gente se vê na próxima. Se inscreve e deixa aquele like. Valeu!